Poder estar aqui na FEB, que é a federação que reúne todas as nossas casas. Eu sou uma servidora da Comunhão Espírita de Brasília e poder estar aqui trazendo essa mensagem do The Chosen, que é uma mensagem aberta, ecumênica e que traz um fenômeno muitíssimo interessante. Todas as pessoas que são cristãs, sejam elas católicas, protestantes, espíritas, acabam assistindo a série The Chosen e falam, essa série e fala a sua religião. Isso fala que eles estão acertando na mosca, no alvo, onde a gente precisa focar, que é o essencial da mensagem de Jesus. Então, quando, numa certa época da minha vida, eu estava passando por um sofrimento muito grande, eu comecei a rever a série que eu já acompanho desde 2019, quando ela começou a ser transmitida em 19. Já estávamos ali em 2023, recebendo a 3ª temporada, e eu recebi uma orientação espiritual muito específica de fazer um estudo ecumênico de cada episódio da série, focando neste essencial, naquilo que é comum a todos nós. E aí eu comecei a estudar, eu estava me recuperando de uma cirurgia grande e tive 40 dias de resguardo. E comecei a assistir a todos os vídeos de bastidor, todos os vídeos de preparação. E foi aí que eu entendi o porquê The Chosen, Os Escolhidos, é tão fantástico e tão poderoso assim. Eles têm, no conselho ali de preparação de cada episódio, além do Dallas Jenkins, que é o proprietário, e é uma pessoa extremamente devotada a Jesus. A religião dele é protestante, mas é um protestante de coração muito aberto. Ele convidou um padre católico, ele convidou um pastor protestante, ele convidou um rabino judeu messiânico. Os judeus messiânicos são aqueles que professam que Jesus é o Messias. Isso corresponde entre 1 a 3% da população judaica mundial. É bem pequenininho esse grupo de pessoas, mas são judeus que confessam Jesus como o Messias, o enviado, o ungido de Deus. E eles 4 se reúnem para fazer rodas bíblicas ecumênicas a respeito do The Chosen. Então, sempre que entra numa seara no meio da história em que vai separar, isso não é tratado nos episódios. E os episódios, vejam, são 8 temporadas. Aliás, 7 temporadas com 8 episódios cada. Vão ser 56 horas ou mais de uma exploração artística ali daquele tempo, com histórias plausíveis, que são criadas por roteiristas bastante responsáveis. E eu fiquei analisando ali, durante aqueles 3, 4 anos, cada episódio, sentindo e percebendo a responsabilidade com que a mensagem de Jesus vinha sendo tratada. E aí eu comecei a fazer um estudo de cada um desses episódios, um estudo bíblico aprofundado, e que traz também a base da fé de Jesus. Porque Jesus veio, nessa encarnação dele naquele tempo, como judeu. E ali, eu fui vendo vários trechos do Antigo Testamento, que eu tinha bastante resistência, eu não conseguia navegar muito bem por essas águas, e ao perceber aqueles processos de abertura de cada episódio trazendo isso, eu falei, nossa, que interessante, Deus está ali também, em um outro tempo da humanidade. E fui percebendo o meu coração se tornando mais e mais próximo de todos esses entendimentos. Eu sou jornalista, fui repórter do Correio Brasiliense muito tempo, e uma grande amiga minha é diretora de redação do Metrópolis, a Lilian Tarran, aqui em Brasília. Quando eu soube que o Jonathan Rumi, o Paras Patel e a Eden Silva viriam ao Brasil, eu já estava fazendo esse estudo há 2 anos, e eu perguntei para ela, vocês vão mandar alguma equipe a São Paulo? Ela falou, não, nós fomos convidados pela Paris Filmes, mas eu não vou enviar ninguém. Eu falei, bom, eu posso me apresentar para ser sua repórter por um dia? E ela falou, claro, e fomos. Eu e meu marido, que está aqui comigo, Máximo, fomos a São Paulo, e eu participei das rodas de entrevista pelo Metrópolis, e pude estar junto com eles e atestar de perto tudo isso que a gente vem encontrando. São pessoas que estão a serviço dessa grande árvore da vida que reúne tantas visões cristãs. Então, a gente tem ali no centro, né, a fé de Jesus, aqueles
judeus messiânicos que o confessam como esse ungido. Depois a gente tem ali, né, a segunda revelação, a gente tem esse movimento que vem bem forte com Jesus, com esse movimento que traz os irmãos protestantes, católicos, enfim, todo esse ambiente, depois o espiritismo, mas são como aqueles círculos de uma árvore, que se você corta uma árvore e você vê aqueles círculos, aquelas revelações, nós precisamos de todos esses aros que estão dentro da árvore. Se eu quiser retirar um desses aros, essa árvore vai ficar mais frágil, mais débil. Nós precisamos dar lugar para toda essa história como foi. E eles estão fazendo isso com muito cuidado e com muita seriedade. E esse primeiro episódio, em particular, que traz a história de Maria Madalena, que nós espíritas compreendemos como poucos, quando diz que ela era, vítima ali de 7 demônios, nós sabemos do que se trata dentro do espiritismo. Nós entendemos isso. Nós entendemos o sofrimento de Maria Madalena como poucos. Aqueles que têm a mediunidade ostensiva compreendem o nível de desconexão que ela estava vivendo naquele tempo. E ali, ao encontrar Jesus, Jesus devolve a ela um senso de identidade. Você é minha. Ele traz um trecho de Isaías, que era o que ela ouvia com o Pai, e a gente vai mergulhar nesse encontro desses mundos, e a gente poder perceber que isso está disponível para todos nós, porque nós todos somos dele, nós todos somos filhos de Deus e somos irmãos. E ali Jesus veio relembrá-la, que ela é uma filha de Deus. Então, esse chamado está para todos nós. Os escolhidos são aqueles que escolhem seguir essa mensagem. E cada um desses episódios, é claro, gente, que há muita criação artística. O The Chosen não traz um texto ipsis literis do Novo Testamento, tá? A não ser na 5ª temporada, que já começa a ter um momento ali dos 4 evangelhos que traz muitas frases que são mais detalhadas da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa, então que eles conseguiram utilizar mais o Novo Testamento. Mas, a princípio, foram histórias plausíveis, criadas e, inclusive, trazendo humor, trazendo, né, vocês vão começar a perceber, às vezes, nos primeiros episódios aparece Simão Pedro, né, trocando ali numa luta, numa briga com os colegas. É lógico que isso não está escrito nos evangelhos, mas eles trouxeram esses elementos de humanidade para que a gente pudesse se aproximar. Nós, espectadores da década de 2020, a gente pudesse se sentir como esse terreno sequioso do Evangelho, sequioso da fonte viva, dessa água viva. Então, todas essas mensagens que vocês vão ver aqui são mensagens que foram criadas e com essas histórias factíveis para que o Evangelho pudesse ser plantado naqueles corações. E é lindo, porque a gente encontra apóstolos extremamente necessitados, humanos, com histórias tão doloridas quanto as nossas, daquele tempo super rude, quando ainda se crucificavam pessoas, tendo que lidar com o encaixe daquela presença plenamente humana e plenamente conectada com Deus, plenamente divino. E ele falou isso para a gente: vós também sois deuses e podeis fazer coisas iguais ou maior do que eu faço. Então, a gente poder assistir, e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei hoje aqui na FEB, que eu vi a FEB inteira vestida de Jesus, naquele outdoor imenso, aquela frente, eu fiquei, nossa, Jesus está aqui, está em cada cantinho dessa casa. Eu me senti muito emocionada quando eu cheguei aqui. E fico super feliz, Maiara, por esse convite, porque abram seus corações para se sentirem unidos. Eu gosto muito de uma visão da professora Lucilena, só para fechar. A professora Lucilena Galvão, que é daqui de Brasília também, uma filósofa muito interessante. Ela traz um raciocínio que parece com esse que eu trouxe da árvore, né? Porque nós precisamos de todos os nossos irmãos e de todas essas visões dentro do nosso coração. E ela traz para a gente a visão da pirâmide. A pirâmide como aquelas 4 faces da pirâmide subindo e se encontrando lá no alto, no Uno.
Então, se eu estou subindo a face da pirâmide como espírita, e eu tenho um irmão subindo a face de cá como católico, o outro subindo como protestante, o outro subindo por um outro caminho, mesmo que seja um caminho que não se intitula como cristão, mas que promove e vive de acordo com a sua consciência, que está escrita de todas as leis naturais, divinas. Quanto mais próxima eu me sinto desse irmão que está subindo por essa outra face, quer dizer que eu estou mais próxima do uno. Agora, se eu começo a julgar e a falar, esse aqui é dessa religião, esse aqui pensa assim, pensa assado, é sinal que eu estou subindo ou que eu estou descendo a pirâmide? Para eu estar mais longe daquele outro. The Chosen é sobre isso. É sobre a gente focar no essencial, e eles realmente despiram o ego deles. E têm sido assim, atacados e amados por diferentes denominações cristãs, de acordo com o tempo evolutivo de quem assiste e de quem olha. Então, que vocês possam abrir os seus corações. Nós já temos 40 episódios, né? 40 com 5 temporadas. Eles estão atualmente editando a 6ª temporada, que vai ser a temporada da crucificação, que vai ao ar em 15 de novembro, na Prime Video. E daqui a uma semana eles começam a filmar a 7ª e última, que é a última temporada que vai trazer a ressurreição. Eu tenho acompanhado de perto, quem quiser também acompanhar esses estudos que eu faço, eles são ecumênicos, e eu recebi da espiritualidade amiga exatamente assim. Eu falei, mas eu sou espírita, e fiquei 2 semanas meditando, confirmando, e foi essa orientação que eu recebi. Então, nos meus estudos tem padres, tem pastores, tem várias pessoas que acompanham, e que eu posto isso também no meu YouTube, para quem quiser acompanhar. E que a gente possa se sentir cada vez mais próximos dos nossos irmãos e honrar o que essas pessoas estão fazendo no The Chosen, porque isso aqui veio de financiamento de pessoas comuns, não tem nenhum grande estúdio por trás, são todos cristãos, e ninguém está interessado em saber qual é a denominação de quem quer que seja. É quem ama o Cristo e quem ama a mensagem dele. E caso vocês encontrem alguma mensagem no meio do caminho de estranhamento, deixa ela quietinha ali e segue adiante, porque o essencial é o que nos une, é onde merece estar o nosso coração e a nossa atenção. Então, que vocês aproveitem muito esse primeiro episódio de hoje, que é um episódio que eu acho que todos nós nos identificamos em algum nível, porque é um episódio que trata daquela fase que a gente está tão distante de Deus, que a gente até esquece quem é. A gente até esquece o nosso nome, e a gente até esquece que é filha e filho dele. Então, que a gente possa, junto com Maria Madalena, sermos relembrados dos momentos em que a gente esteve muito mal, e alguém foi lá e nos tocou, e nos chamou para voltar para o caminho, para lembrar da nossa identidade. É isso, muito grata, bom filme. Quem nunca tinha assistido? Ah, então agora vai continuar a série, né, de certo. Que bom. Bom, que aprendizado, né, gente, que nós tivemos. Todos prontos para assistir, então, o nosso segundo tempo? Agora nós vamos começar o nosso debate, né? Convidamos ao palco, então, a Fabiane de Oliveira, o Geraldo Campetti e o João Rabelo, que mediará a discussão, também nos trazendo o olhar de cada um sobre o episódio que acabamos de ver. Tá boa, bem. Ela vai controlando o tempo. O Geraldo, o Rabelo aqui, você ia... Já tem o microfone aí, tá? Todo mundo.
Bom, nós vamos ter 45 minutos dessa etapa de debate, tá bom? Nós vamos avisando aí se tiver passado. Bom, enquanto vocês recuperam, nós vamos trazer alguns avisos, tá? Em nosso hall, todos já puderam ver ali os figurinos originais do filme Emmanuel, em parceria da FEB Cinema com a Cinética Filmes e a Universal Movies e a Imagem Filmes como distribuidoras. Trouxemos um pouco do que será essa bela adaptação, que está prevista para ser lançada agora, em 2027. Traremos novidades em nossas redes até o lançamento efetivo. Ainda sobre cinema, para aqueles que ainda não anotaram em suas agendas, no dia 21 de maio, menos de um mês da agora, né, até lá, teremos pelos cinemas do Brasil aquele filme Sexo e Destino, que é uma adaptação do livro de Chico Xavier e Valdo Vieira, uma oportunidade de vermos temas tão necessários contemplados nesses livros, né? A interpretação de atores, os atores do filme são um elenco muito bonito, muito bom. Totia Meirelles, Tato Gabos Mendes, Bruno Gissoni, Letícia Augustin, Carol Macedo, Jaedson Bahia, como parte de um grande elenco, uma coprodução da FEB Cinema com a Estação Luz, a Nilcine e distribuição de Paris Filmes. E, falando em marcar na agenda, o próximo dia 2 de maio, agora, semana que vem, teremos um encontro de duas gerações de escritores espíritas, Valdeir Bezerra de Almeida e Jefferson Vasques, que irão comentar um pouco sobre os mais recentes lançamentos pela FEB Editora, o que os espíritos ensinam aos pais, evangelizadores e jovens, e o outro é A Casa Espírita Construída na Rocha do Evangelho. Será aqui neste mesmo auditório, às 17h30, às 20 horas, no sábado, né, Geraldo? Nesse mesmo local aqui. Aí, no dia 3 de maio, teremos a celebração dos 5 anos dos encontros virtuais do Palavra de Luz, aquele filme, Palavras de Luz. Também neste auditório, das 20 às 21 horas. Um encontro com música, poesia e vivências no bem com os colaboradores vindos de diversas partes do país para essa comemoração. Então, nós convidamos a todos para participar aqui nesse auditório ou na FEB Lives, pela TV, feblives.com, viu? Quem quiser anotar. Então, amigos, agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco. Esperamos que tenham gostado, né? Então, vamos ver se no próximo encontro a gente depois continua. Nós já falamos que vamos ter mais cine debate. Então, vamos iniciar o trabalho? Então, passamos a palavra, então, para o Rabelo, que vai ser o mediador, para ele dar início. Muito boa noite a todos. Muito prazer estarmos juntos e muito obrigado por estar conosco. Nós lhes apresentamos os nossos debatedores. Quem não conhece aquele cidadão ali é o Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Na sua área de trabalho está FEB Cinema, entre outras coisas, e ainda editora da FEB. Todos os livros da FEB saem por essa área, que é a nossa departamento responsável pela produção de livros. Acho que Geraldo, na FEB, ninguém conhece tão bem livros quanto ele. E aqui nós temos essa jovem nova, madura, mas muito jovem, inteligente, advogada, trabalha no Supremo Tribunal Federal, então muito cuidado com as perguntas, para que nós possamos tirar o maior proveito. Vimos o filme, vamos começar a conversar sobre eles, vamos fazer um debatezinho rico, porque os dois conhecem profundamente o Evangelho, a doutrina espírita, e nós queremos que todos nós tiremos o maior proveito. Então, vamos começar aqui pelas damas primeiro, não é isso? O que é que você perguntaria ao Geraldo, pediria a ele para clarear numa parte qualquer do filme que ele chamou mais atenção? Bom, muito bem. Agora, todos me ouvem? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ver a nossa FEB cheia, né? Para debatermos esse filme tão fantástico. E eu estava pensando, enquanto o filme rodava, tem que ser uma vez por mês esse cine debate aqui, viu?
porque realmente nos proporciona reflexões muito intensas. Nós estamos com Jesus, nos sentimos na psicosfera do Cristo. Preparei para que a gente fale um pouquinho sobre cada personagem, porque eu acho que isso é muito rico para que a gente possa entender bem esse primeiro capítulo. Mas uma das reflexões muito vieram mesmo assim à tona durante enquanto eu assistia, por que será que o primeiro capítulo foi justamente tratando um tema tão especial que é a obsessão e a presença dos espíritos entre nós aqui encarnados? Então, eu sempre comento aqui nas palestras ou nos cursos que a gente tem a oportunidade de estar juntos, que desde que o mundo é mundo, a mediunidade existe, é algo absolutamente ordinário, ou seja, do nosso cotidiano. A gente brinca que aqueles que falam, nunca ninguém voltou de lá para falar, está vivendo em outro planeta, porque no planeta Terra, sempre os espíritos retornaram de lá para se manifestarem. E interessante, a Daniela comentou, né, fez uma contextualização sobre o aspecto ecumênico da obra, mas por que será que o primeiro capítulo é justamente trabalhando o tema da mediunidade e da intervenção dos espíritos na matéria? Então, já que eu tive a missão de te passar uma bola, eu vou fazer essa pergunta para você. Tá bom, daqui a pouco eu devolvo a bola, né? Gente, boa noite. Boa noite, gente. Que honra, né, estarmos juntos aqui neste sábado iluminado. A gente, domingo iluminado, né? Ele falou tanto em sabá, né? Nesse domingo iluminado, né? De noitinha, assim, a gente poder aproveitar o tempo. É tão gostoso. Então, Fabiana, Rabelo, obrigado, Carlos. Estava falando exatamente, né, na questão da obsessão. Vejam vocês, né, este livro aqui, Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Melo. A FEB está fazendo todo um trabalho de reedição das obras, em formato maior, bem agradável para leitura, letras maiores. Olha esse capa aqui, alguém se anima? Está na livraria, tá bom? À disposição. E exatamente essa temática da obsessão, da mediunidade, da influência espiritual, né, Fabiana, que a gente vê, e numa personalidade feminina. Isso é um somatório, porque Rabelo é médium, não é? A gente também é médium, todos nós somos médios, porque a mediunidade é uma faculdade espiritual, mas precisa de uma predisposição orgânica para que ela seja desenvolvida. E é tão interessante, a Lourdes é médium, né? É diferente a mulher médium do homem médium, né? Chico Xavier era uma exceção, porque era uma alma que estava acima de qualquer, diria até expressão, né, de masculinidade e feminilidade. Mas é interessante, né? O Rabelo, quando recebe aquela sensibilidade, a mulher tem assim, algo de especial. E Maria Madalena, esse personagem assim, que, no dizer de Emmanuel, é a maior transformação de todo o Evangelho, o maior exemplo de renovação diante de tudo que enfrentou. E a gente vê a conexão, Fabiana, que eu entendo entre os dois planos da vida e, muito sabiamente, a conexão que se faz da antiga lei com a nova lei. Jesus trazendo a boa nova. Eu até trouxe o livro aqui, o Carlos trouxe para nós, né? Está aqui, Boa Nova, que tem o capítulo 15, 20 e 30. O 15 é sobre Joana de Cusa, o 20º é sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, e o 30º é sobre Maria, mãe de Jesus, 3 mulheres, né? Para dizer dessa expressão forte que a mulher tem e a dignificação que Jesus fez reconhecendo o valor. Porque vendo na intimidade de Maria Magdala o seu valor, como ele viu e vê em cada um de nós. Então eu entendo que a mediunidade é essa expressão do amor, da revelação divina, da possibilidade da conexão entre os dois planos e da gente poder se desenvolver
pelo trabalho no bem. E foi no decorrer do tempo, como a gente vê na história de Maria de Madalena, o que ela efetivamente fez. Foi, sem dúvida alguma, a 13ª apóstola, se a gente pode dizer isso, com uma influência enorme entre os 12, não é, que ali estavam trabalhando na equipe de Jesus. Não sei se respondi, Rabelo. Muito bom, Geraldo. Eu imagino que muitos dos senhores, senhoras, primeiro, senhora e depois senhoras, as mulheres são mais importantes, né, Fabio? São sempre. Deve estar perguntando, isso acontece? A obsessão é aquilo mesmo? Aquilo é possessão ou é obsessão? A obsessão pode levar a criatura a um certo nível de suicídio, por exemplo, cometer crimes, fazer coisa errada, como aconteceu com Maria de Madalena. Então eu vou perguntar a Fabiane, que trabalha com a lei, Fabiane, é possível que uma criança que a suicidou, que fez uma loucura qualquer, que fez coisas, que entra na droga e não consegue sair, podíamos chamar isso de obsessão? Primeiro eu queria contextualizar por que Maria de Madalena, os evangelhos falam que ela tinha 7 demônios. O número 7 é muito especial para a cultura judaica. O 7, ele significa totalidade. Então, o que os evangelhos nos trazem é que a obsessão de Maria Madalena era tão complexa que ela era reverberada como possuída por 7 demônios. Então, era uma obsessão realmente num grau máximo, uma obsessão muito complexa, e que Nicodemos não foi capaz de curar. E nós sabemos por quê. Porque Nicodemos era o homem da lei, mas não era o homem da autoridade moral. A autoridade moral ali foi Jesus, né? Então, realmente, somente uma autoridade moral curaria Maria Madalena. E nós percebemos que a obsessão, ela realmente ela pode ocorrer em todos os níveis e em todas as pessoas, inclusive obsessões também em crianças e pessoas frágeis. Nós estudamos muito no livro dos médiuns a importância sempre de uma terapêutica aliada, uma terapêutica psicológica, com psiquiátrica, com uma terapêutica espírita. Por quê? Porque quando a gente está com o corpo físico vulnerável, fragilizado, isso também abre as portas para uma obsessão. Então, não raras vezes, nós vemos crianças passando por quadros difíceis de obsessão, assim como outras pessoas que estão em momentos de fragilidade da sua vida, né? Então, isso, infelizmente, é possível. Por quê? Porque a obsessão ela exige uma sintonia vibracional. Então, a partir do momento em que eu tenho os meus campos, né, fluídicos, perispirituais, em sintonia com determinados espíritos, eles se acoplam perispírito a perispírito e acabam nos manipulando. Está aí o capítulo 23 do livro dos médiuns, que fala sobre as obsessões. A gente trata, né, Kardec traz sobre a subjugação, que é o que muito se reverbera como possessão. Hoje a gente não usa mais esse termo, porque possessão é como se o espírito nos possuíssemos. E, portanto, ele entrasse no nosso corpo. Esse termo não é o adequado. Mas sim subjugação, quer dizer, eu fico com a minha mente, a minha vontade absolutamente paralisada, subjugada. E há também a fascinação, né? Um outro tipo de obsessão também é possível e muito bem tratada no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Mas, realmente, Rabelo, a Maria Madalena, ela vivia uma situação, e isso diz... Humberto de Campos trata em Boa Nova, no capítulo já trazido pelo Geraldo, ela vivia um quadro de uma realidade que abria espaço para esses tipos de obsessão. Por quê? Porque Maria Madalena era muito bonita e ela estava sempre em busca de um grande amor. Aquele amor humanizado, aquele amor do foco na matéria, não o amor sublime da, né, espiritualidade. Então, com isso, ela foi sempre se entregando à vida, como diriam, né, antigamente, a vida fácil. Quer dizer, até a questão da prostituição, e aqui eu acho importante também dizer, há dúvidas se Maria Madalena, de fato, era prostituta. Há informações de que o Papa Gregório, o primeiro Papa, confundiu as Marias, isso nos anos
500 e alguma coisa depois de Cristo, e ele teria trazido a figura da prostituição para Maria Madalena, quando, na verdade, se dizia respeito a uma outra Maria, né? Então, eu não digo aqui com relação à prostituição, mas com relação a uma Madalena muito focada para os prazeres materiais. Ela buscava um amor romantizado, ela era muito bonita e acabava, então, no meio da riqueza, da promiscuidade da época, né? Então, esse quadro fez de Maria Madalena toda a fragilidade possível para ela ter as obsessões mais difíceis, né? No grau mais complexo. Então, eu fui um pouco além do que você perguntou, mas para dizer que realmente é possível obsessão em diferentes graus e quadros aí da nossa história, né? Obrigado, Fabiana. Imagino que alguns dos senhoras primeiro, né? Senhoras, devem estar perguntando, o que é obsessão? Como é que é isso? Como é que funciona? De que maneira? E como é que cura? Uma autoridade da igreja, na época era a igreja lá, o Templo de Jerusalém, era o professor dos professores e não conseguiu superar o problema. Mas depois ela saiu, como é aquelas coisas, no ambiente que estava, dá a ideia de um ambiente promíscuo ali do ambiente, e ela sai e Jesus lhe aparece. Geraldo, dá para você explicar para a gente o que é obsessão, como é que funciona, por que aquele cidadão lá não conseguiu, o professor dos professores, e por que Jesus, sem nenhum discurso, a tratou e a curou definitivamente? É interessante que eles utilizam até o termo, aquele termo que quando você expulsa, né? Como é que é a palavra mesmo? Exorcismo, não é? Que ele foi fazer o exorcismo. Mas ele não estava muito habilitado para fazer o exorcismo, mesmo porque o exorcismo, em essência, ele não funciona. Porque a obsessão é um processo de influência continuada de um espírito para outro, geralmente com um poder de coerção, de domínio, de importunação, de fazer com que o indivíduo ele se sinta assim, restrito ou restringido quanto à sua liberdade. É uma atuação que incomoda. E então você tem a obsessão simples, tem a obsessão que é aquela, né, fascinação que começa, já você perdeu o controle, a subjugação, que já é uma perda do controle de maneira mais acentuada. Kardec inicialmente não admite a possessão e ele vai admitir depois. Existe a possessão, sim, ele admite, ele reconhece, mas é naquele sentido em que o espírito é dominado completamente pela influência externa. Não é que ele entra no corpo do outro e o outro se afasta. Porque tem alguns livros na literatura que se diz espírita que substitui, né, o corpo do outro, uma coisa impressionante. Isso não existe, mas existe um domínio, ele fala da possessão sim, e depois vai dizer, são casos extremos. Mas ali no livro dos Médiuns, capítulo 23, como Fabiana explicou, tem essas três situações, né? De qualquer maneira, a possessão seria uma coisa ainda mais enfática, como era o caso dos 7, né? Entre aspas, era uma obsessão completa que ela sentia influência, era dominada e tudo mais, tanto é que quando não estava sob a influência, ela estava digamos, normal, entre aspas, né? Ela estava assim numa situação da vida do cotidiano. E aí o que acontece, Rabelo? Você vê que interessante, né? Ele não teve Nicodemos, que era o doutor da lei, conhecedor profundo da lei antiga, era uma autoridade religiosa, mas não possuiu, naquela situação, autoridade moral. Quando ele percebe, no olhar de Madalena, quando olhou nos seus olhos, ele se sentiu intimidado. Ele de cara percebeu, aqui não é para mim, eu não tenho condições. Tem que ser, e depois ele fica refletindo também, né, Daniela, que é emblemático. Só Deus vai conseguir. Nenhum ser humano vai conseguir. E aí já vai dando a deixa para Jesus como representante de Deus, o Filho de Deus, né? A pureza, a gente vê que ele teve autoridade moral. Não precisou usar de exorcismo, mas usou da sua presença e do seu acolhimento. A diferença está em não expulsar, mas em acolher. É o que Jesus faz com cada um de nós, mesmo com os obsessores, mesmo com os espíritos que temporariamente são maus,
ele coloca no devido lugar com a autoridade moral que tem, mas nunca no sentido assim de abandoná-los, mas de dar oportunidade, mesmo pelo sofrimento depois, deles retomarem a caminhada. Isso é inclusão, isso é amor. E é o que Jesus faz com todos os seus irmãos menores, que somos todos nós, né, Rabelo? Isso é um consolo. Pode ser que alguém levantou o braço, né? Os técnicos estão de olho na gente aqui, né? Se algum de nós tiver um problema em casa, eu estou querendo contextualizar para nós, depois vamos mudar um pouco. Mas, será que eu tenho na minha casa, ou tive um problema de obsessão? Será que um jovem começa a se cortar e insinuado por algumas situações estranhas, começou a se cortar? Será que um Adolf Hitler, que envolveu a nação inteira, teria sido um processo obsessivo? Será que, na hora que Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas, que um cidadão, ele andava nas ruas de Paris e toda mulher que ele via, ele ajoelhava e pedia em casamento. Isso é obsessão? Pode acontecer? É possível? Esses fatos curiosos, estranhos, são comuns da nossa vida ou só acontecem excepcionalmente? Você podia nos explicar, Fabiana? Não, adorei a pergunta, porque foi nosso tema de sexta-feira. Antes de ontem, o tema da palestra foi justamente a influência dos espíritos nos acontecimentos do dia a dia. E nós sabemos que eles estão conosco 24 horas do nosso dia. De ordinário, são eles que nos dirigem. Isso está lá em O Livro dos Espíritos. 459. Questão 459. Então, realmente, nós somos médiuns em maior ou menor grau, porque é da lei de Deus a interação entre espírito e matéria. É da lei divina. Nós estudamos que, em Kardec e um Livro dos Espíritos, que nós temos assim um triângulo. É Deus lá em cima, espírito e matéria. Para que o espírito chegue até Deus, ele precisa passar pela matéria. O que significa que espírito e matéria estão em constante interação, 24 horas do dia. Então, nós somos médiuns quando nós temos uma intuição, e o Geraldo falou muito aqui sobre as mulheres elas sempre prestaram mais atenção nas suas intuições. Por quê? Porque as mulheres têm aquele zelo do sagrado do lar, tem o zelo, eu digo historicamente, porque hoje eu sei que os homens também estão exatamente no mesmo patamar, né? Então, os homens estão evoluindo, quer dizer, olhando para o sagrado dos seus lares, olhando para os seus filhos, né? Também com esse dever do cuidado das interações sociais e humanas, né? Então, a partir disso, a mulher já tem esse olhar da intuição. E o que é a intuição, se não essa mediunidade latente que todos nós temos, porque somos espíritos que estamos na matéria. Nós não somos matéria. Nós somos espíritos que estamos acoplados temporariamente à matéria. De modo que a mediunidade, ela acontece 24 horas do nosso dia, na hora que a gente recebe um bom dia, na hora que a gente escuta um colega de trabalho, na hora que a gente tem aquele lance de intuição de abaixar assim, ó, e na hora passa um raio e a gente não sofre um acidente maior porque foi um espírito que nos assoprou, né, para a gente abaixar a cabeça. Quantos de nós já não viveu situação de dizer, gente, foi por milímetro que eu não bati o olho em determinada objeto pontiagudo, né? Por quê? Porque é aquele espírito protetor que está do nosso lado, cuidando da gente, que na hora ele fala, agacha, e você agacha e realmente aquele, né, objeto pontiagudo sai do nosso lance ali. Então, de fato, a mediunidade, essa interação espiritual, ela acontece 24 horas, da hora que a gente acorda e durante o sono também. Nós queremos fechar a parte da obsessão para pular para os ensinos do filme, mas eu gostaria que o Geraldo fechasse esse tema. Estou lhe pedindo, Geraldo. Nós não temos Jesus. Ela buscou o que seria de mais nobre na época, do homem exemplar, modelo, professor dos professores. Fariseu, que eram os líderes da religiosidade. Então, ele não curou.
Mas Jesus a tratou e curou. Hoje nós não temos Jesus, como está no filme. Mas temos os fariseus. Eu quero dizer fariseus, autoridades, não necessariamente fariseus, autoridades religiosas dos vários níveis. É possível curar, Geraldo, com os recursos que você tem? Inclusive fariseu no próprio espiritismo, né, Rabelo? A gente, né, não fazer atribuição aqui, porque é um comportamento, né, farisaico que a gente precisa corrigir. Ao longo do tempo, 2000 anos que Jesus esteve conosco, e parece que as lições ainda não reverberaram como deveriam. Estamos em constante aprendizado. Olha, é perfeitamente possível curar, Rabelo, porque a equipe de Jesus, e a gente fica assim ocupado, né? Divaldo foi, Chico foi, não é? Agora sim, a Martinha foi. E eu estava falando com meu irmão Carlos Campetti, falei, mano, como é que vai fazer? Porque os referenciais estão indo embora. Como é que vai fazer? Aí ele falou, mano, você já parou para pensar que a gente está chegando numa idade também, de certa maneira, que a gente não deixa de ser referência. Guardadas as proporções, e eu estou falando aqui com toda a humildade que eu ainda não tenho, mas assim, que as pessoas já veem em nós também uma referência no sentido de um exemplo que a gente precisa dar, de um esclarecimento, de uma posição segura, né, na comunicação, né, essas coisas todas. Então, é muito assim, de a gente verificar que hoje nós somos milhões de trabalhadores, de tarefeiros, não propriamente de missionários, como a gente tem, né, tivemos um Divaldo, um Chico, não é? Esses trabalhadores mais assim que vieram com esse compromisso. Nós somos tarefeiros, somos aqueles que vamos colaborando em equipe e somos os médiuns que exercemos as diversas faculdades de acordo com a necessidade, não é, com o merecimento que a gente tem. E a gente vai ver que o médium, principalmente, não é um espírito evoluído, é um espírito em necessidade evolutiva. A mediunidade vem para o nosso processo educativo, para a nossa transformação efetiva. E por isso o trabalho da mediunidade sempre com Jesus, a referência que o Espiritismo nos dá. Não dá para dissociar jamais, Rabelo, o Espiritismo do cristianismo e, não é, Kardec de Jesus. Porque se Jesus é a porta, como está no livro Opinião Espírita, no capítulo 2, Emmanuel por Chico, e também André Luiz por Valdo Vieira, a gente vai verificar que se Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, hoje nós temos um entendimento. Há muitos médiuns de efeitos físicos, inclusive de materialização e de cura, que a gente vê. Mas hoje nós não damos um destaque, como já houve no passado, e é preciso ser bem dito isso, porque não está se excluindo, não está dizendo que não há necessidade, que não é importante. Mas é que hoje as casas espíritas oferecem um trabalho, por exemplo, aqui, vocês repararam a fila do passe? Quem tomou passe aqui, por favor? Ótimo. E quem só chegou aqui para o Cine Debate também? Parece que... Então, ótimo, chegaram, né, para o Cinebate, aproveitaram, tomaram passe, está excelente, está na casa espírita, a fluidoterapia, né, pela água fluidificada, pelo passe, pela oração, é um recurso. Quem não se sentiu elevado e elevado na prece que a Lourdes fez aqui de abertura do nosso Cinedebate? Vocês perceberam o ambiente? Né, a hora que a nossa ida foi retomar ali, né, ela estava assim também toda envolvida, não é? E isso é muito bom. A emoção, né, que a Daniela sentiu ao chegar aqui na casa de Ismael, quando a gente for sair desse auditório, nós vamos ver a frase de Ismael que está escrito lá, é uma coisa impressionante, né, Germana? Porque toca o nosso coração. Ontem eu estive lá na comunhão, aqui na comunhão, é a nossa casa irmã, é tão assim gratificante a gente poder estar trabalhando. E essa mediunidade, Rabelo, de cura, não significa necessariamente que ela seja ostensiva, porque ela pode ocorrer inclusive à distância, pela oração, pelo passe, não é? Aqui pela água fluidificada, por uma palestra que a gente escuta e que a gente se sente envolvido. Então, são milhares e milhões de trabalhadores hoje espalhados no mundo afora, independentemente da identificação religiosa. Isso é que é bacana em Jesus. Quando a gente, certa feita, eu estava gravando uma informação e coloquei Jesus como governador espiritual da Terra. Não sou eu que estou colocando.
Isso o Espiritismo diz, Emmanuel fala, tem uma Caminho da Luz aqui, que eu já vi alguém para estar ali assim, é tão bonito a gente verificar, Jesus é o governador espiritual da Terra, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso guia, é o nosso modelo, não é? E todos os demais que vieram são enviados pelo Cristo. Aí os outros dizem, excluiu mais, né? Quase que a totalidade da população, porque poucos são cristãos ainda. Falou, não é questão de excluir, porque Jesus encaminhou esses outros todos. São todos da equipe do mestre. E com todo o respeito aí, nós não estamos excluindo, nós estamos somando. As denominações são diferentes, mas os conceitos eles caminham para esta pirâmide que vai para a unidade, né? Conforme a filósofa coloca com tanta sabedoria, né? A nossa irmã de tanta... tanto amor, né, e tanto acolhimento na fala dela e tanta sabedoria, não é? Então a gente vê essa diversidade que leva à unidade num trabalho que é em equipe, Rabelo. E o trabalho da mediunidade aflorando independentemente da questão de ser espírito ou não. O que o Espiritismo faz é o estudo metodizado, sistematizado, para a gente poder compreender melhor esses fenômenos. Obrigado, Geraldo. Vamos aproveitar o filme. Foi muito feliz o pessoal que fez o filme, o roteiro do filme, tem um claro processo educativo, né? Então, Geraldo, eu vou pedir a Fabiana, por favor. Fabiana, Nicodemos, ele foi lá porque ele não gostou de ter ido naquele ambiente que é o bairro vermelho lá, como ele fala, né? É um ambiente de prostituição, de equívoco, etc. Como tem em Amsterdã e outro lugar do mundo, né? Nós, para quem não sabe, toda casa espírita, ou quase todas, tem um atendimento fraterno. A nossa irmã Germana, que é diretora da Comunhão, está aqui. A Comunhão é a maior casa de Brasília, em termos de tamanho, de pessoas, etc., né? Mas lá tem atendimento fraterno. Aqui também nós temos, todos os dias, na parte da tarde, a partir das 14h30, 15 horas, nós temos uma equipe enorme ali que fica atendendo pessoas que vêm trazer suas angústias, seus problemas, suas dúvidas e as suas preocupações de obsessão. Mas vamos mudar um pouco dentro do filme. Nicodemos, ele sentiu que foi vencido, ele não foi competente, entre aspas, ele não teve autoridade moral para afastar o espírito, ou o sete espírito, como ela falou aqui para nós, e ele ficou matutando. Por que eu não consegui? O que foi que houve? Qual foi o problema que eu não consegui? Eu fracassei. O fracassei acontece com os pais, acontece com as mães, acontece com cada um de nós. No trabalho, em casa, a gente comete um equívoco, fez uma coisa que arrependeu e, poxa, já não podia repetir isso. Na vida comum, Fabiana, o que é que você nos ofereceria para o nosso entendimento? Essa postura de ele fazer essa autoanálise, esse autoexame, reconstruir a sua pobreza. Eu fui infeliz naquela hora, cometi uma coisa que não devia fazer. Eu achei tão linda a postura do Nicodemos, né? Porque ele não foi orgulhoso ao ponto. Ele fica se remoendo com aquilo, né? Porque ele fala, gente, se eu sou o Senhor das leis, por que as ervas não deram certo? Por que as palavras simbólicas, né, não deram certo? O que me faltou? Então é muito bonito, porque Nicodemos, ele para e ele volta-se para si mesmo. Eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós estamos voltando-nos a nós mesmos e perguntando, eu estou melhor do que eu era antes, né? Quando Jesus falava da importância da oração e da vigilância, é a vigilância nos nossos próprios atos, nas nossas atitudes, né, nas nossas ações, palavras. Então, realmente, e aí, a gente tem que se colocar como alguém que está em constante vigilância. Como é que eu estou diante dos meus colegas de trabalho? Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa que auxilia, eu tenho um espírito colaborativo, eu tenho um espírito de facilitar a tarefa, ou eu sou aquela futriqueira que coloca uma pitada de pimenta na situação, né? Será que dentro de casa eu presto atenção nos meus filhos? Será que eu realmente sou uma mãe atenta? Presto atenção nas necessidades de cada um, porque cada filho é diferente. Eu tenho 2 completamente diferentes, absolutamente diferentes, né? Eu estou prestando atenção nas necessidades deles. A mesma coisa
na comunidade com a qual eu convivo, seja na vizinhança, seja nos templos religiosos. Então, o Cristo, ele nos faz ele nos dá essa missão de nós sermos responsáveis pela nossa própria vida. Eu também costumo falar muito isso. As outras religiões, elas ainda estão entregando a determinadas outras pessoas, outras autoridades, o poder de transformar, né, culturas ou ações. No Espiritismo, que traz essa ideia do cristianismo puro, redivivo, em que Jesus falava, tudo bem, você é pecador, está tudo certo, estamos em processo de melhoria, mas não peques mais. Então, você se transforme, você se redima, né? Então, o Espiritismo, ele nos convida justamente a isso. A que nós sejamos responsáveis pela nossa vida, a que nós não tenhamos motoristas, que nós sejamos o motorista do nosso próprio carro, né? E possamos nos conduzir para caminhos melhores. Então, de fato, e Nicodemos é extraordinário porque ele nos leva justamente a sempre se indagar. Como que eu posso ser melhor? Onde eu falhei? Como é que eu posso ser melhor? E então, realmente, é uma figura extraordinária. Muito obrigado. O Geraldo, ele fala sobre corrupção no filme. Não sei se observaram. Pedro, antes de conhecer Jesus, a pescaria não estava muito boa, não estava conseguindo levar a comida para casa, vender no mercado. Ele vai lá e se oferece lá ao general, o comandante, o que seja, romano, para espionar, porque na sabate é o dia do descanso, é o que diz a Bíblia, né? Então, ele se completificou a espionar quem é que estava, porque o sabate não tinha fiscalização, porque era o dia do descanso do Senhor, como diz a Bíblia. Então, e ele se ofereceu para ter favores, tanto que ele pediu para dispensá-la, pediu Quintus, que era o líder, o chefe, vamos lá, para liberá-lo e ao irmão da dívida com o Estado. O Estado Roma dominou o mundo há aproximadamente 600 anos e atrasou a história da humanidade, certamente, né? Então, Geraldo, a corrupção ali, naquele ambiente, então a corrupção não é a coisa presente. De hoje, nascida agora, naquela época já tinha corrupção. E ele se entregou à corrupção, e ele não conhecia Jesus ainda. Mas, como na ausência dos meios, ele foi lá e, entre aspas, se vendeu. Geraldo, nesses dias que nós estamos pregando a nova era, a doutrina espírita está nos ensinando a ter valores novos. É o homem novo, deixar o homem velho para lá, o homem corrupto para lá. O que é que o movimento espírita, a doutrina espírita está oferecendo ao homem, quando eu digo homem, a generalidade, homem e mulher, para essa construção nova nesse contexto, Geraldo? A grande novidade, Rabelo, queridos, que a doutrina espírita traz é a própria Boa Nova, que a gente às vezes fica procurando novidades e tudo, coisas assim, né, que vão fazer uma revolução. O Evangelho do Cristo é a Boa Nova, e a Boa Nova revivida na sua essência, conforme o Espiritismo faz. Outras religiões estão trazendo também os seus entendimentos, a gente tem que agradecer, todas estão dentro da possibilidade, também crescendo, evoluindo e atendendo às necessidades dos seus adeptos. Emmanuel fala que se todo mundo fosse espírita, a gente não daria conta jamais de poder atender a todos. Então nós temos que agradecer as demais crenças, né, os demais credos, porque cada um absorve dentro da sua condição, da sua possibilidade e pode evoluir muito mais do que nós do espiritismo se a gente não fizer um bom aproveitamento. Porque não é uma questão de comparação quem é mais evoluído ou mais inferior, mas é a questão do bom senso que a gente tem que ter de acolher a todos. Por isso tem essa diversidade enorme. A corrupção, de fato, Rabelo, não é de agora. Ela praticamente existe desde que o homem existe. A corrupção sempre no sentido da gente levar melhor enganando o outro, a gente prejudicando. Nós estamos cheios de exemplos na atualidade, né, de homens e mulheres públicos que são corruptos. A gente precisa fazer a pergunta como Nicodemos fez, né, e Fabiana estava lembrando, volta para dentro de si mesmo, porque toda vez que a gente vai pensar num comportamento que é negativo, num vício de alguém e vai estabelecer uma crítica, a gente tem que lembrar o que Kardec nos ensinou no que é o Espiritismo, quando dialogou com o crítico. O primeiro recurso para a crítica é o conhecimento.
e o segundo é a autoridade moral. Então, nós devemos sempre direcionar primeiro aquela crítica ou aquela demanda, aquele questionamento para nós mesmos. Será que eu também não sou corrupto? Ou não estou corrupto em alguns comportamentos? Ou seja, desviado do caminho certo, do caminho do bem, que é essa questão da moral, do conhecimento e, sobretudo, da ética, que é a vivência prática mesmo dessa moral, que a moral a gente sabe, a necessidade de nós sermos melhores, nós sermos humildes, nós sermos caridosos, vencemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mas no dia a dia, não é, Fabiane? Será que a gente está fazendo isso no nosso lar, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, na sociedade de um modo geral? É o questionamento que a gente tem que fazer. O Espiritismo é uma proposta, Rabelo, de inovação, porque ele nos leva à nossa renovação, à melhoria de nós mesmos. Daí o conceito do verdadeiro espírita, que me tocou muito, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, reconhece que há más inclinações. Nós não somos perfeitos. Estamos numa condição de espíritos perfectíveis. Estamos a caminho da perfeição relativa a que todos estamos destinados. E atrasamos muito esse processo com o tal do livre-arbítrio. Como diria o professor Ney Lobo, né? O livre-arbítrio é o fator complicador. Mas também é aquele que pode nos trazer a possibilidade de evolução, como está no Código Penal da Vida Futura, na primeira parte, capítulo 7, do Céu e Inferno. O livre-arbítrio pode complicar fazendo escolhas erradas, mas também pode solucionar fazendo as escolhas certas. O poder está em nós, como Fabiane falou, e depende de nós. E Pedro, essa representação, Rabelo, de nós, eu acho que a gente se identifica mais com Pedro naquele momento de ansiedade, de precipitação, do homem que está ali, às vezes nervoso, né? Que fala, eu não dou conta, eu não sou capaz, e se revolta. Quem já não ficou assim alguma vez? Quem é que já ficou assim esta semana? Quem ficou assim hoje, por um acaso? Aconteceu? Experiência? Então a gente vai vendo, tem muito isso. E o Boa Nova, que é exatamente o retrato em 30 capítulos de personagens, que vai mostrar a situação de cada um. Não são espíritos assim, né, puros, superiores, no sentido que já superaram os seus enfrentamentos, né, provacionais. Não, estão ali no dia a dia como nós. Então a corrupção vai bater a nossa porta porque ainda é o calcanhar de Aquiles. É o nosso ponto de fragilidade, Rabelo, que a gente tem. Cada um vai ter ali o seu pontinho. Às vezes, olha, se eu estou sendo maledicente, Pedro entregava companheiros da mesma, né, raça, quando ele fala, é povo nosso. Se você está entregando e tudo mais, porque ele tinha outros interesses no benefício. Quantos não são beneficiados assim? Quantas coisas não acontecem que hoje são fake news, são falsas informações? Quantos não estão utilizando a religião, o nome do Cristo, para fazer o mal, serem corruptos? Isso existe. Então a gente precisa ter esse bom senso de saber distinguir e ter a honestidade, a hombridade da gente procurar fazer o melhor, né, Fabiana? Esse assim, desafio que a gente tem, ele é do passado, mas é do presente também. Porque depois que a gente supera, por exemplo, uma dificuldade, a gente se sente bem. Nossa, eu dei conta, eu sou capaz, não é, Maria Clara? Então eu posso seguir em frente, mas eu vou ter outros obstáculos também. Porque às vezes uma dificuldade minha é facilidade do outro, a facilidade do outro pode ser a dificuldade minha. Então a gente vai trabalhando em conjunto para poder aprender. Nicodemos deu esse exemplo, era um indivíduo sincero, honesto, era probo no seu entendimento, ele era fiel ao seu entendimento e foi um servidor do Cristo. Isso que foi maravilhoso. Ele se torna um adepto do Cristo, ele procura o Cristo e depois ele se torna um trabalhador. E Pedro, então, nem se fala, né? Posso falar uma coisinha rápida? E não há pecado que não possa ser redimido, né? Então, a corrupção realmente ela é vista como um grande mal, como de fato é. E a gente precisa lembrar dos publicanos, né? O Mateus, que aparece muito hoje no seriado, o Mateus era um publicano. E o que eram os publicanos? Eram os traidores do povo judeu, porque eles eram judeus coletores de impostos, corruptos, porque os publicanos eram ricos. Por que eles eram ricos? Porque ele ficava ali coletando imposto, ele cobrava um pouquinho a mais e embolsava, né? Eu acho lindo assim no The Chosen, é tão bonito que ele usa de uma simplicidade. Ele pega aquele. Primeiro que ele é colocado com uma personalidade autista.
né? Isso fica declarado pelo comportamento, é uma coisa curiosa. Alguns criticam, como, né, a nossa querida Daniela, especialista, ela falou, ó, tem gente que critica, tem gente que elogia e tal. Alguns criticaram isso. Eu achei o máximo colocar Mateus ali como autista e tudo, tem tudo a ver, a sacada foi excelente, né? E aí quando ele pega aquele, né, aquela bolsinha, e pela bolsinha, não, tem ouro aqui, tem diamante, não, só tem, né, prata. Aí ele já calcula quanto é que vai ser, que da forma mais assim, né? Com certeza não foi nem justa nem equitativa, né? Claro que não, e é isso. Então, o seriado mostra bem, você vê que ele é rico. As sandálias são, né, chiquíssimas para a época, né? Quer dizer, a porta dele é uma porta de ouro. Vocês viram quando ele bateu a porta da casa, né? O coitado do homem lá, do carroceiro que carrega, ele fala, eu vou carregar estrume. Porque os publicanos eram realmente considerados estrumes, porque eram traidores. Eles eram judeus que entregavam o próprio povo e ainda corrompiam e pegavam dinheiro, né? Então, e Jesus chama Mateus para estar com ele, né? Então, realmente não há pecado que não possa ser redimido, né? Porque Jesus vê o coração. É claro. Os dois, nós estamos encaminhando para os finalmente do nosso encontro. Esperamos que tenha sido de um bom proveito para todos. Eu quero apenas, para fechar, eu queria pedir que o Geraldo e a Fabiana se despedissem, mas vou deixar no ar uma pergunta. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que fazer para esse processo de crescer, de mudança, de busca da perfeição humana, né? E a resposta é assinada, nem todas as perguntas são assinadas no Livro dos Espíritos. Mas parece que Santo Agostinho fez questão de assinar, ele marcou ali porque ele lembrou dele antes e ali ele assumiu a grandeza que ele desejava alcançar. Então ele pediria que cada um se despedisse, mas que fizesse uma ligeira impressão sobre esse momento do fecho, do pico da nossa vida, e um dia nós desejamos chegar lá, e esperamos que todos cheguem nobres, santos, família feliz, alegres, sem marcas, sem remorsos, e se tiver remorso, como fazer, não é? Da minha parte, eu penso sempre que estudar é muito importante, porque no momento em que nós estudamos, nós paramos para refletirmos sobre as nossas posturas, né, as nossas atitudes diante da vida. Então, que nós nunca desistamos de estudar. Fica um convite para todos vocês, para todos nós aqui, que nós estejamos sempre envolvidos no estudo das obras básicas, no estudo das obras complementares. O Espiritismo tem uma vasta literatura que muito nos toca o coração, mas nós precisamos sair desse estado, desse espaço de apenas nos emocionar e realmente colocarmos em prática. E, para isso, é todo dia antes de dormir, perguntar como foi o meu dia, se eu ofendi alguém, como eu posso ser melhor, se eu atendi bem as necessidades dos meus filhos, daqueles que conviveram comigo. Acho que é assim, de pouco em pouco, né, de anos em anos, a gente vai, quando a gente fizer aquela retrospectiva, a gente vai perceber que a gente está muito melhor hoje do que estava anos atrás. Então, fica um convite para o estudo e agradecer, né, agradecer essa produção fantástica, a ideia da casa, que nós possamos ter mais cinedebates, porque esse filme nos transportou para a ambiência psíquica ali de Jesus. Quando Jesus apareceu, eu ouvi alguns falando assim, nossa, agora eu me arrepiei, né? Porque a arte, ela tem esse poder, né? A arte nos teletransporta para as situações. É como o Emmanuel psicografando, né, com o Chico, ele com certeza era teletransportado para os ambientes e por isso ele podia ditar com tanta riqueza de detalhes, né, para o Chico essas obras extraordinárias. Então, que a arte sobreviva sempre. Obrigada a todos. Que ótimo, né? Os aplausos aqui para a Fabiana. E para o nosso Rabelo também, né? Nessa condução. Bom, gente, eu não sou apresentador aqui, né? Mas é difícil, né, Maia, gente? Gente, é um Rabelo maravilhoso aí nessa condução, trazendo questões, inclusive para a atualidade, que é isso que o Espiritismo faz na nossa vida, né? A mensagem do Cristo, ela é viva.
Não é o Cristo crucificado morto, mas é o Cristo ao nosso lado. Estava vendo essa senhorinha tão simpática, não é? Uma autoridade moral que a gente vê com tanta graça, viu? Muito obrigado pela presença. Hoje eu fui almoçar com a minha mãe, sanduíche. Porque ela fala, meu filho, faz tempo que a gente não sai para comer um sanduíche, né? Aí quando a mãe fala assim, autoridade moral, ela não está lembrando, ela está, né, convocando. Aí eu levei assim, fiz uma imagem, botei no Instagram, o pessoal curte, porque é tudo muito natural. E a gente vê, né, Jesus teve a mãezinha, que é a mãezinha simbolicamente de toda a humanidade, e a cena final desse episódio é ele acolhendo Maria de Magdala, Maria Madalena, num abraço. Vocês se lembram disso? É tocante. Ele acolhe, ele recebe, ele inclui. Jesus sempre olhando o potencial, o lado bom. Essa mensagem para nós é assim consoladora e é entusiástica, porque para dizer que todos nós estamos com possibilidades de melhorar a cada dia. E eles foram muito felizes com toda a representação. A gente vai acompanhando os episódios, fica querendo ver cada vez mais a simplicidade, a genialidade. Veja, todos estavam esperando quando é que Jesus vai aparecer, né? Quando é que de repente aparece a mão assim inicialmente, aquele olhar, aquele jeito simples. É um Jesus que está próximo de nós, está no dia a dia, né? Então é muito bonito isso, Rabelo, a gente sentir Jesus. E o Espiritismo é o próprio retorno do Cristo. Tem uma mensagem muito bonita que é psicografada por Chico, um ex-presidente e vice-presidente da casa, diretor, que é o Manuel Quintão. Ele diz assim, pela psicografia, que o Consolador prometido é a onipresença de Jesus na Terra. Ou seja, aquele Consolador prometido que está anotado por João, capítulo 14, né, do Evangelho, né, se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, ou a verdade, para que fique eternamente convosco. Ele tem ali exatamente essa mensagem da consolação. Consolador é o que consola a dor, é o que nos acolhe, é o que nos recebe, é o que nos abraça. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela presença dos amigos que estão aí pela internet também nos acompanhando essa transmissão ao vivo e que vão assistir depois. Obrigado aí pela organização. Uma honra estarmos juntos e com certeza, né, equipe? Vai ter a sequência aí, não é, desse... Como é que é o nome? Luz? Luz Além da Tela. Olha que nome bonito, não é? O Cine Debate aqui na FEB. Uns horários assim, bem gostosos, mas a gente curte numa boa, não é? Obrigado, gente. Deus os abençoe. O Geraldo falou tão bem que eu não precisei nem pedir as palmas ao pessoal espontaneamente. Só lembrar que essa série é belíssima, vale a pena ver. Nós vamos repetir. Além disso, a FEB está trabalhando intensamente pela FEB Cinema. A FEB Cinema é enorme aqui na FEB. Tem 3 pessoas, 4. É Ida, Maiara, está ali o Diego, está ali a Yoko, está aqui eu e o Geraldo, que é o vice-presidente da área. Então, nós estamos produzindo esse ano, lançando um filme agora em maio, Sexo e Destino. Nós estamos com... No dia 21 de maio, nós estamos lançando nos cinemas, deve ser 450 salas. Nós estamos pro ano que vem com 2 filmes prontinhos para lançar. Um deles é Nosso Lar 13, que é com base no livro Obreiros de Vida Eterna, que é lindíssimo. De todos que fizemos, eu acho que é o mais bonito deles. E vai ser, parece um pouquinho mais longa. A gente acompanha, a FEB acompanha todos os processos, né? Não entrega para lá e deixa, não. A FEB acompanha rigorosamente. É o dever de zelar pela pureza doutrinária. E ainda o ano que vem nós estamos lançando Emmanuel. Emmanuel é uma figura extraordinária. Aquelas figuras que estão ali fora é um prefácio do que vai ser o filme Emmanuel. Emmanuel teve inúmeras reencarnações, inclusive a última com o Chico, mas com o Padre Manuel da Nóbrega, etc. Não vou contar, senão o filme fica feio, né, Geraldo? Mas nós estamos trabalhando nisso, assim, trabalha-se muito, viagens, divulga-se. Então, é importante a arte, como dizia a nossa Fabiana, a arte ter esse lado bonito de vender as ideias boas, as coisas bonitas, as coisas da alma, com os meios que a tecnologia nos oferece. Então, nós um dia teremos nosso instrumento aqui de produção. Por enquanto, só esse grupinho pequeno trabalhando, aprendendo, fazendo, mas está indo tão bem
me permita isso? Modéstia à Estou parte. entusiasmo, modesta parte, que nós estamos empolgados e convidando para que valorizem. Por favor, todo filme é lançado sempre numa quinta-feira, aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde seja. Por quê? Porque os avaliadores, a imprensa especializada, ela avalia o filme nos primeiros dias. Quinta, sexta, sábado, domingo. Se não tiver sucesso, pode tirar do mercado que não vai ter sucesso. Então, nós pedimos às casas espíritas que façam acordo com a sala de cinema. Se puder, faz fora do horário habitual, consiga um desconto, faz um grupo e vê o filme, depois focar as conversas, debate. Chama aí a Fabiana e o Geraldo para fazer eventualmente um debate lá, que é uma coisa gostosa que a gente faz, é o papel nosso. E então a FEB tem livros excelentes, ali na livraria tem alguns deles, mas nós temos, segundo os nossos cálculos, ainda não confirmados, 900 livros que dá para fazer filme, aproximadamente. Então, nós vamos desencarnar, voltar para poder fazer filme, né? E esperamos contribuir com Jesus nesse grande processo. Você falou na livraria, eu esqueci de dizer, a livraria está aberta até agora por causa da gente, tá? Então, antes da gente sair correndo embora, que já tá, dá um pulinho na livraria, eu estarei lá mesmo porque tem lançamentos. A coleção A Vida no Mundo Espiritual está com formato maior agora. Aos poucos a gente está publicando. Tão lindos os livros. E tem esse lançamento aqui, 101 curiosidades sobre a Gênese. É um livro maravilhoso, único na literatura espírita. Nunca vi nenhum livro igual a esse. Eu só vou ler aqui um trechinho. Aida, segura aí. Olha só aqui, ó, abrindo ao acaso. A Terra já levou um rage quit da natureza? O que é isso? Faça a mínima ideia. Vai aqui, tem um glossário no final. E olha o que ele diz aqui, só como resposta. Com certeza, Deus não desiste e nem se frustra com as suas criações. O planeta passou e ainda passa por umas atualizações bem brutas. Terremotos, erupções, tsunamis, dilúvios e meteoros. É tipo aquele jogo que você ama, mas tem fases mais difíceis. Tudo acontece para fazer a gente dar um up. E o livro, feito com imagens pela IA, inteligência artificial. Para jovens, não é, de 8 a 80 anos, maravilhosamente ilustrado. É o primeiro de uma série de 5 livros que a gente está contando de trás para frente. 101 curiosidades sobre a Gênese, depois vai ser sobre o céu e o inferno, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Vale dizer a criação de um selo novo da FEB Editora, da FEB Instituição, FEB Jovem, em parceria aqui com a Folhinha Espírita. Então, por favor, adquiram os seus aí, a hora que sair aqui, eu vou estar lá na livraria também. Ida. Ótimo, gente, excelente, né? Esses lançamentos para jovens, isso sempre é muito bem-vindo. Bom, então, nós queremos dizer que vamos ter mais debates, cinedebates, e podem acompanhar pelas redes quando será, o que será, e nós contamos sempre com vocês, tá? E aí nós queremos, então, agradecer ao Geraldo, a Fabiana e ao Rabelo pelo bonito trabalho que eles fizeram aqui, com esse debate gostoso, essas perguntas inteligentes e essas respostas mais inteligentes ainda, mais esclarecedoras. E nós queremos dizer obrigado a vocês e vão para casa, vamos todos para casa, que sigamos com Deus e Jesus, Cristo, com muita serenidade, com muito amor, e vamos em segurança. Muito obrigada e boa noite para todos. Há lugares onde o corpo não alcança, mas a mensagem chega. Há dores silenciosas que uma palavra pode iluminar. Há corações distantes que a comunicação aproxima. A FEB TV existe para isso, para levar o Evangelho do Cristo além das paredes, além das distâncias, além do tempo. Chega a lares, hospitais, centros espíritas e momentos de silêncio interior. Cada programa, cada transmissão e cada conteúdo produzido carrega um compromisso de ser fonte segura, fiel e responsável pela mensagem espírita em um mundo que clama por sentido. Nada disso é possível sem você. Ao doar para a FEB TV, você se torna parte ativa dessa corrente
você ajuda a manter os canais no ar, a produzir novos conteúdos e a garantir que a mensagem do Cristo continue alcançando você e a todos que precisam. Este ano, queremos ir mais longe, alcançar mais pessoas, acolher mais histórias, semear mais esperança. Onde a mensagem chega, o bem acontece. E ela só chega porque você faz parte. Doe, apoie, caminhe conosco. Acesse doe.febtv.com.br.